TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Ora então, boa tarde. Hoje, como estão aqui a ver, vamos falar sobre causa de aflições, herança do passado. O Espiritismo vem-nos trazer uma percepção incrível da nossa vida. Vem explicar-nos as causas de muitas coisas que até então não tínhamos conhecimento. Quando pensamos em herdar, em herança, pensamos em bens materiais, às vezes pensamos em hereditariedade, não é? Do DNA, mas a espiritualidade maior e o nosso irmão maior vieram-nos explicar que nós herdamos de nós próprios o nosso próprio passado, e é sobre isso que vamos falar um bocadinho. Portanto, o objetivo de hoje, falando em aflições, é irmos buscar o conforto, a alegria de viver para conseguir seguir em frente, porque é isso que o Espiritismo nos explica. Começando pelo Evangelho segundo o Espiritismo, como sempre, no texto Causas Atuais das Aflições, temos no ponto 4 certos, não é? E os que estão em negrito são nossos, está bem? Não está no texto original. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se preferirem, têm duas fontes bem diferentes, que é necessário distinguir, porquanto umas têm causa na vida presente, outras fora dessa vida. Buscando a origem dos males terrenos, reconheceremos que muitos deles são a consequência natural do caráter e do comportamento daqueles que os sofrem. Que procurem passo a passo as origens dos males que vos afligem e verifiquem se, na maioria das vezes, não podem afirmar: se eu tivesse feito, ou se eu não tivesse feito tal coisa, não me encontraria nesta situação. O homem, na sua grande maioria das vezes, é o causador, como vamos ver, dos seus próprios infortúnios. Mas, como é nosso hábito, não reconhecemos esta situação e muitas vezes achamos a resposta mais simples, menos humilhante, culpar a sorte, ou a falta dela, ou então Deus. Mas o Espiritismo vem dizer-nos que não é bem assim. Entretanto, se existem males dos quais o homem é a principal causa nesta vida, existem outros aos quais, pelo menos aparentemente, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. No entanto, em virtude do axioma todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa tem que ser justa. Ora, já que ela não está na vida atual, deve ser anterior a esta vida, isto é, então, a existências precedentes. Podíamos falar aqui em várias situações que muitas vezes nós achamos estranhas, ou umas anomalias. O que é que terá ali acontecido? Às vezes um acidente, uma doença à nascença, a pessoa perder todos os seus bens. Achamos às vezes isto um pouco injusto, não é? E aí vamos perceber que não é bem assim. Como é óbvio, também existem aquelas situações em que conhecemos a pessoa e dizemos: e aquela pessoa é extraordinária, mas tudo de mal lhe acontece. Sabendo nós que Deus é justo, Ele não vai punir alguém que tenha feito bem. Portanto, não faz sentido. Mais uma vez, quebraríamos aqui a versão materialista. Nem vai castigar, e já vamos perceber que Deus não castiga ninguém, pelo mal que não fez. Logo, teremos que ter feito alguma coisa de errado. Vale lembrar que, muitas vezes, e o Espiritismo nos diz, nós somos então punidos, ou completamente punidos, ou parcialmente nesta existência atual, mas também pode muitas vezes acontecer nas existências seguintes. É claro que isto não vai ser, como vamos ver, olho por olho, dente por dente. Portanto, se nós não espiarmos hoje, vamos estar certamente a espiar amanhã. Passando para os astronautas do além, temos então o nosso irmão Salo, que nos vem falar aqui de um equipamento de medida, que é a medida certa. Medimos sempre. Carregamos em nossa mente a fita métrica do juízo. Se nos apresentam alguém, imediatamente medimos esse alguém da cabeça aos pés.
muitas vezes sem perceber se a nossa fita está boa, se está má, se já está tão gasta do tempo que aquilo já nem mede corretamente. Nós usamos a nossa fita tal e qual como ela é, não é? Deus deu-nos o juízo como reflexo da sua justiça divina, pois fez-nos à sua imagem e semelhança, não no corpo, e aqui é muito importante, mas no espírito. E por isso deu-nos também a compaixão, que é o reflexo da sua divina misericórdia. A nossa imperfeição leva-nos a carregar a justiça e esquecer a misericórdia, que em Deus se equilibram. Portanto, temos muito bem a imperfeição, a justiça, não é? Mas depois a parte da misericórdia nós fechamos os olhos. O Espiritismo ensina-nos que evoluímos em direção a Deus, mas que entre a condição humana e Deus existe a fase angélica pela qual teremos de passar. Ninguém se elevará espiritualmente usando então esta tal fita métrica do juízo. A medida certa que podemos aplicar aos outros é o juízo regulado pela piedade, como Emmanuel então nos ensinou. E aqui trago-vos esta imagem. Nós temos muitos estudos a nível científico sobre este tema, não é? E geralmente quando nós vemos a primeira pessoa, como vocês veem ali no gráfico, aquele vermelhinho é a parte não verbal. Ou seja, é o vestuário, é os objetos, é os pertences que ele tem. Depois a cinzento é a forma como a pessoa fala e entoa. Só por fim, a vermelhinho, é que avaliamos as palavras que aquela pessoa está a dizer. E, portanto, nem avaliamos as suas atitudes em primeira impressão. É algo que nos é natural. Já é tempo de pensarmos nas lições de humanidade que Jesus nos deu através das palavras e dos exemplos. A Terra está em fase de transição para um mundo melhor. As nossas provas atuais são provas finais. Se não passarmos no exame, seremos transferidos para outras escolas, a fim de reiniciarmos o estudo. E nós já sabemos, por exemplo, de Quiron é o planeta fora do Sistema Solar, que também é dirigido por Jesus e que se encontra no estado primitivo e que será a casa, a morada de alguns de nós nesta etapa de transição do planeta Terra. Aqueles que estiverem a atrapalhar a evolução nesta transição planetária que o planeta se encontra, acabarão por ir para esta zona, para este Quiron, né? Que, sendo um mundo primitivo, será mais ou menos como no tempo das cavernas, não é? Agora, Educação e Sentimentos, temos um capítulo que se chama, e que deu também nome à palestra, Herança do Passado, Interação Corpo-Mente. E, efetivamente, nós não somos só apenas resultado do nosso DNA, 50% da mãe e 50% do pai. Isso é uma visão muito, muito minimalista. Essa até é a parte depressível. Após a morte, nós sabemos que essa vai desaparecer. Nós somos muito mais complexos do que isto. E ele vem aqui neste texto, o Camargo, falar-nos de alguns exemplos em que a ciência já se começa a aproximar desta realidade. O DNA está sendo observado por alguns cientistas como o elemento capaz de transferir mensagens do mundo quântico para o nosso. O próprio gene, antes considerado imutável, já é visto como uma estrutura modificável, já que pode aceitar informações energéticas provindas do exterior do núcleo, recebendo certas ordens de outras partes da célula. Ele depois até acaba por dar outro exemplo de um ensaio numa tomografia específica em que eles iam induzindo a pessoa a ter vários tipos de pensamento, lembrança, saudade, dor, alegria, e à medida que as pessoas iam tendo estes pensamentos, iam vendo que no cérebro iam havendo modificações químicas. Portanto, a ciência já está a caminhar para este início de perceber o que é que são estas causas extrafísicas. Estamos nesse processo. E também já começa a perceber que a envolvência, o ambiente, as nossas experiências, tudo isso, essa energia toda vai influenciar a nossa vida, o nosso crescimento espiritual, não é? E eu trago aqui esta imagem
porque a ciência atualmente chama isto de epigenética, ou seja, o DNA pode ser aquela estrutura, mas ele molda-se de forma diferente consoante o ambiente onde ele está. Portanto, os gêmeos aparentemente têm o mesmo código genético, mas na realidade já há ensaios para perceber que há ali pequenas diferenças na forma como o DNA se organiza. Logo, eles serão sempre diferentes. Nós já sabemos que espírito é sempre diferente, mas também materialmente já se começa a perceber diferenças por esta envolvência de ambientes diferentes. E ainda continuamos no mesmo texto, mas trouxe também aqui um exemplo deste músico, o Joshua Bell, que é um músico muito conhecido nos Estados Unidos. Ele toca violoncelo e ele geralmente enche várias casas. Portanto, para ele é muito fácil mostrar a sua arte. E eles foram então fazer um teste com ele, em que o colocaram no metro dos Estados Unidos. E o que é que se percebeu? Das 1097 pessoas que passaram por ele, apenas 7 pararam para ouvi-lo. Ele estava com aquele aspecto, naquele ambiente. E apenas um reconheceu. O que é que isto significa? Que vamos falar um bocadinho mais à frente. Muitas vezes estamos desconectados no nosso dia-a-dia, desconectados com Jesus, desconectados com as oportunidades da vida e acabamos por perder o que é essencial e o que é muito necessário para a nossa evolução. Com esta experiência, contrariamente aos espetáculos que ele faz em números, ele arrecadou 30 euros, tirando os 20 da pessoa que o reconheceu. Portanto, vejam realmente a diferença de pessoas e dinheiro. A envolvência é muito importante. Este ambiente onde crescemos, onde, por exemplo, uma criança se desenvolve, é fulcral para o seu aspecto moral. Sempre. Portanto, isto vai-nos dizer a importância que a sociedade tem também para o crescimento moral das crianças. Portanto, é uma responsabilidade bastante grande. Pode-se, portanto, dizer que pensar é produzir química cerebral e que as energias das emoções e dos sentimentos contidas nos pensamentos tipificam o tipo de substância produzida, cujas mensagens são levadas para as várias partes do corpo, na grande sinfonia das reações químicas do nosso organismo físico. Assim, essa série de comandos mentais chega às várias glândulas endócrinas e produz, de forma equilibrada ou não, estas mesmas hormonas que depois vão afetar o nosso corpo físico. Aliam-se a isso as influências então espirituais negativas ou positivas sob o campo espiritual dos encarnados, a produzirem efeitos correspondentes a essas influências no corpo humano. Dependendo, pois, do tipo de espírito que permanece na nossa zona mental, teremos comandos que poderão chegar ao cérebro físico e demais órgãos do corpo na execução das ordens emanadas por emoções, pensamentos, sentimentos e sensações recebidos pelo encarnado. Isto já pode parecer que está a fugir um bocadinho do tema, mas já vão ver que liga tudo. Agora, no Espiritismo, uma nova era, o efeito e a causa. Nós vamos depois voltar, eu vou partir este texto a meio, havemos de voltar à parte final dele mais à frente, mas o início diz-nos: há quem apronta horrores e morre sem haver colhido 1/100 dos males que semeou. Há quem usa e abusa da espada no sentido de exercitar a violência. Não obstante, tem uma vida longa e morre de causa natural. Geralmente com a nossa fita métrica, se calhar nós já até pensámos em algumas pessoas, não é? Pior, essas pessoas de boa índole e caridosas enfrentam então situações difíceis, sofrimentos imerecidos, certamente também conhecemos alguns. Gente pacífica e prudente morre de forma violenta. Estaria então Jesus equivocado nas suas ponderações? Evidentemente não. Apenas tem sido mal interpretado. É que acontece quando deixamos de lado a ideia de reencarnação, que, associada então à lei de causa e efeito, compatibiliza a justiça de Deus com as contingências humanas. Pessoas que sofrem violências, que enfrentam várias dificuldades e padecimentos,
aparentemente imerecidos, estão então colhendo o que semearam em vidas anteriores. Então, há sempre uma relação de causalidade entre o mal que praticamos e o que vamos sofrer depois. É claro que, ainda por cima, Deus perfeito vai contabilizar isto tudo e, portanto, vai estar lá na nossa continha, o nosso débito na contabilidade divina. Consideraremos, entretanto, até para que possamos entender os mecanismos a que estamos sujeitos, que a lei de causa e efeito, que gera o chamado karma, não deve ser confundida com a pena de talião, de Moisés, que experimentam olho por olho, dente por dente. Quando Jesus afirma que quem usa a espada com a espada perecerá, ou Paulo proclama que tudo o que semearmos colheremos, reportam-se ao facto de que receberemos de volta todo o mal que praticarmos em sofrimentos correspondentes, não necessariamente idênticos, o que equivaleria à sua perpetuação. Ou seja, o que é que ele quer dizer? Se fosse olho por olho, dente por dente, o mal não tinha fim, era um ciclo. Não é? Começa um, depois a seguir o outro, depois o outro vai para o primeiro e assim seria sucessivamente, que não faz sentido. Mato alguém com um tiro, alguém atirará em mim. Meu assassino será fuzilado por outrem e assim sucessivamente, indefinitivamente, eternizando o mal. De todo faz sentido. Aprendemos com a doutrina espírita que não é assim que funciona a justiça de Deus. Se atira alguém e ele morre estrabuchando, amanhã posso ter um distúrbio circulatório fulminante que também me levará a estrabachar, impondo-me da dor idêntica à da minha vítima e um retorno à espiritualidade igualmente violento e traumático. As sanções divinas não dependem do concurso humano. Todo o prejuízo causado ao semelhante provocará desajustes no nosso corpo espiritual, o tal perispírito, os quais nesta mesma existência ou em futuras, se manifestarão sob a forma de males redentores. O facto de haver uma relação de causalidade nos problemas, doenças e dores que enfrentamos, consequências das nossas ações, não significa que as causas estejam necessariamente em vidas anteriores. Muitos males que nos afligem têm origem no nosso comportamento na vida atual. E há enfermidades, limitações e deficiências físicas que são decorrentes do mau uso, isto é, usamos mal o corpo e provocamos-lhe estragos, que é, por exemplo, o meu caso. A alergia levei com pó, é imediata, é logo automática. A lei de causa e efeito não fica à espera para a próxima encarnação. Resultado, acabamos por abreviar a jornada humana e seremos responsabilizados por negligência em relação então ao nosso corpo físico, a máquina física que Deus nos concede por empréstimo para uma bolsa de estudos na escola terrestre. E aí o Richard acaba por dar vários exemplos relativamente às nossas más tendências, aos nossos vícios e indisciplinas. Podíamos falar na comida, como é o caso que está ali na imagem, mas podíamos falar também num acidente por imprudência ou num infarto por sedentarismo, não é? Sempre que nós tratamos mal o nosso corpo, em hábito a consequência costuma ser na própria encarnação, mas pode continuar nas seguintes se marcar o perispírito. Quanto ao mal que praticamos contra o semelhante, os reflexos que colhemos em nós mesmos representam apenas parte da conta que nos será cobrada. Há a questão então da harmonização com aqueles a que tínhamos prejudicado. E ele dá um exemplo que eu vou resumir e nomear. O António, por exemplo, influencia a Maria a tomar más decisões para a sua saúde. A Maria acaba por adoecer e desencarna. O António, entretanto, também desencarna. O que é que poderá acontecer? Quando reencarnar, o António reencarnará, se calhar, com problemas de saúde, vulnerável à espiritualidade inferior, mais instável emocionalmente, portanto, decorrente de todos estes comprometimentos com os quais ele teve na influência com a Maria. E o que é que acontecerá então a esta Maria? Quem é que se vai comprometer a ajudá-la? O sentido óbvio será o António, não é?
ele vai se associar a ela de alguma maneira, seja como pai, seja como filho ou como marido. O conhecimento da lei de causa e efeito permite-nos então compreender em plenitude a justiça perfeita de Deus. Sentimos que tudo tem uma razão de ser e que nada acontece por acaso. E já lá voltaremos a este texto. Agora, em Manuel, nas mãos marcadas, temos o capítulo de consanguinidade. E ele diz-nos: recebeste no lar a herança do passado, com a qual estruturas o próprio destino na direção do futuro. E aí, no cadinho fervente das reações espirituais intensivas que se nos exercita ao coração para servir à família maior, estende-se na humanidade. Recorda que entre as 4 paredes da organização doméstica recolhes os desafetos mais profundos para transformá-los em sagrados depósitos afetivos, sob o selo do esquecimento com que a lei do Senhor socorre a vida física. O Cristo reúne em nós mesmos laços de sacrifício, aqueles que se almejaram no pretérito a delitos obscuros e ajuda-os no resgate das faltas perpetuadas em comum, sustentando-os nos conflitos purificadores que tantas vezes surgem, estranhos e contundentes, nos elos então da consanguinidade. Se possuis ao teu lado alguém que se constitui um fardo vivo a carregar, compadece-te e ajuda sempre. Um fardo vivo, eu achei esta imagem extraordinária. Então fui à procura de um exemplo de um fardo vivo e trago-vos aqui um irmão muito chateado, a perguntar: mãe, porquê é que inventaste isto? Eu estava muito bem sozinho, e a irmãzinha a chorar. E ele até acaba por dizer que não fizeste boa decisão. Mas pronto, todos nós, na nossa família, temos estes fardos vivos. E já vamos perceber quem é que eles são. Desculpem lá. Passei. Todos nós, quando no mundo recebemos então a posição de auxiliar aqueles que, retardados na senda evolutiva, esperam de nosso esforço então a migalha de luz que arrebatará ao domínio das trevas. Se fostes defrontado contrariamente aos teus sonhos por familiares que não se harmonizam com o teu modo de ser, lembra-te que o credor antigo comparece na tua casa reclamando pagamento. Aqueles familiares de quem nós não gostamos nada, muitas vezes são aqueles com os quais nós vamos aprender mais. Aqui nós, também, aqui noutra imagem, temos um pai que parece estranho, às 2 gêmeas, então uma começa a chorar, coitadinha, mas a outra vai lá, vocês vão ver, o pai aproxima-se e ela vai lá pôr a mãozinha para proteger. Aqui 2 irmãzinhas gêmeas, como nós sabemos já pelo espiritismo, elas reencarnam gêmeas por 2 formas, ou porque são espíritos afins, que é o caso destas, como se percebe, ou então é uma oportunidade, sendo gêmeas, de resolverem algum conflito que possa existir entre aqueles 2 espíritos. Se surpreendes naquele em que te punhas a melhor esperança, aquele familiar, modificações que te envolvem nas inquietantes vibrações do desapontamento e da amargura, o conselho de Manuel é: silencia, desculpa e segue adiante, amparando-os como puderes. Não vale a deserção das obrigações, nem a fuga do serviço que nos cabe atender, porque amanhã a vida constranger-nos-á de novo a regressar então a este mesmo cálice, a benefício da nossa própria cura. Ama aqueles que o Senhor te confiou, quais são, e não como desejarias tu que eles fossem, porque pelos teus votos bem cumpridos encontrarás o caminho do acesso à sublime comunhão na alegria da tua família espiritual. Agora, trago-vos um texto de Richard Simonetti que se chama Compromisso Não Cumprido, em que fala sobre os conflitos familiares. E nós todos temos conflitos familiares, os tais fardos vivos que Manuel falava.
são aqueles familiares problema. E assim, se eles estão no nosso núcleo próximo, temos mesmo que aprender com eles, não dá hipótese. Agora, se eles são mais distantes, se é um tio, se é uma avó, se é um primo, se estão um núcleo mais afastado, é muito fácil nós queremos afastar deles o máximo que conseguirmos. Já vamos perceber que, se calhar, não é a melhor solução. Todos nós temos aquelas pessoas que ainda nem conhecemos e temos aquela sensação que não gostamos delas. O santo não bate, não é como se costuma dizer. É ali quase como ao ímã. Não dá como se aproximar, que senão aquilo faz faísca. E eu, nesta presente encarnação, tenho então um familiar não do núcleo próximo, não sei se é graças a Deus ou não, já vos explico, e que não gosto mesmo dele, não é? E a situação até é bastante caricata, mas eu não vou dar aqui detalhes. Mas existe uma repulsa entre mim e essa pessoa. Então, ainda espírita pouco conhecedora ainda, comecei a orar para que a pessoa se afastasse. Eu pedia assim, meu Deus, por favor, afasta o fulano, arranja um trabalho para ele lá não sei na onde, arranja uma casa não sei aonde, eu a tentar que a espiritualidade intervisse na coisa. A realidade é não sei se fui chata demais, mas o pedido efetivamente foi concedido e a pessoa afastou-se, porque realmente havia algum atrito entre nós, embora não tenha acontecido nada, nitidamente são coisas que se explicam do passado. Mas olhando agora, com o conhecimento do Espiritismo, acho que o que estamos a fazer é só atrasar o pagamento, não é? A realidade é que a pessoa se vem para o pé de nós e é um atrito, é porque alguma coisa está ali, não é? Mal resolvida de vidas passadas. Portanto, e ainda pior, muitas vezes, quando estas coisas acontecem, quando descobrimos pessoas que não gostamos, na família ou não, achamos sempre, o espírita acha sempre, não, a culpa é dele. Ele é que falhou na outra encarnação, não fui eu. Eu sou ótima, eu sou tranquila, eu sou sossegada, eu sou calma. A realidade é que se calhar foi do meu lado, ou se calhar foi dos dois, nós não sabemos, graças a Deus. Por isso temos que aproveitar ao máximo estes espíritos com os quais nós não gostamos para criarmos pelo menos o respeito. O respeito é o mais importante. Então, vou tentar aqui estes nomes um bocadinho estranhos do Richard, mas a Dona Flausina quase poderia, e o marido também não é melhor, Jumercindo. Mas pronto, a Dona Flausina quase poderia considerar-se mulher realizada e feliz. Espírita consciente, praticante de obras assistenciais, 3 filhos íntegros e carinhosos, 8 netos adoráveis, ideias lúcidas, saúde também razoável, situação financeira estável. Pois parece perfeito. O único problema era a cruz que carregava no lar. O Jormecindo, o seu marido. O Gumercindo, não sei, Jormecindo. Gumercindo, o seu marido. Existia latente um profundo desentendimento entre eles, que eclodia, vezes inúmeras, em atritos e discussões acaloradas, que não raro desciam ao nível da agressividade. Não que ele fosse má pessoa. Era um homem até generoso, bom pai, caseiro, sem vícios, mas de gênio difícil, neurótico, antissocial, virtudes que para a Dona Flausina pareciam crescer na medida então em que ele envelhecia. Geralmente, quando a pessoa envelhece, dizem que não aceita tudo, não é? Começa a ficar ali com alguma resistência. E ele começou a envelhecer e a Flausina não gostou. Então ela proclamava: só o Espiritismo me dá forças para suportar o marido. Quero estar com ele até ao fim dos nossos dias, cumprindo o meu karma. E então estarei livre, juntos nunca mais. E foi assim realmente até ao desencarne. Após 48 anos de convivência difícil, de retorno então à espiritualidade, lá vai ela ter com o seu generoso mentor para avaliar os sucessos da vida física. E ele, com muito cuidadinho, gentilmente lhe diz: Flausina, você levou a existência proveitosa. Foi diligente, mãe de família, batalhadora nas lides espíritas, servidora da caridade, traz bela bagagem de realizações, mas há um problema grave, um compromisso não cumprido.
E ela, compromisso não cumprido. Sim, o seu marido. Como assim? Não fui fiel aos deveres matrimoniais? Não o suportei estoicamente durante quase meio século? Onde é que estava aqui a resignação e a tolerância dela? Não estava. E geralmente, com a família, não sei se acontece convosco, mas é muito mais fácil de identificar os defeitos. Como estamos ali, todos juntos, muitas horas, é muito fácil pôr o defeito no outro. Então, eu fui à procura de um vídeo que explicasse isto, não é? Da mulher a colocar defeitos no marido. Da próxima vez eu trago o contrário, senhores, está bem? Foi porque foi realmente mais fácil, mas porque é mais difícil. Eu pensei assim num defeito que o meu marido dissesse, chata, por exemplo, mas eu não encontrei nada à altura. Então, da próxima vez, se encontrar uma altura, trago para os senhores também. Mas neste caso temos. Tá. Onde que fica o sal? Não sei se acontece convosco. Aquela frigideira que eu gosto, onde que ela fica? A senhora vai fazer um ovo. Aqui? Onde você deixou a colher de pau? Não tô achando. Eu não peguei. Mas onde que tá? Onde que ela fica? Ah, na última vez que eu vi, ela tava do lado do fogão. Ah, tá aqui. Onde que fica o ovo? Eu não tô encontrando. Meu Deus. Pronto, e é assim que funciona lá em casa. Parecendo eu. Não sabe onde está nada. Portanto, é muito fácil nós identificarmos os erros dos outros. Foi fácil encontrar este vídeo. Agora, encontrar para mim é mais difícil, não é? E continuando então, esse é que é o problema, diz o mentor. Você suportou apenas. No entanto, o seu compromisso era bem diferente. Deveria harmonizar-se com ele, superando antigas mágoas remanescentes de convivência anterior. Adotando a postura de quem carrega cruz pesada, anulou qualquer possibilidade de aproximar-se dele, ajudando-o a superar as dificuldades que ele tinha através da amizade. Faltou-lhe, minha filha, o exercício da caridade, que silencia, que perdoa, que não guarda ressentimentos, que supera as desavenças. E ele ainda vai adicionar, que ainda vai piorar um bocadinho, que os mentores são assim, não é? Conhecem-nos nem ginjas. E ele precisava muito da sua compreensão. É uma alma perturbada e sofredora, não obstante as suas virtudes. Como você, de certa forma, contribuiu para que ele seja assim, em face de influências negativas que exerceu sobre o seu espírito em vidas anteriores, não vejo outra solução para o problema senão uma nova união entre ambos, em existência futura, repetindo as lições do matrimónio até que aprendam a conviver pacificamente. Portanto, mais vale atalharmos, como eu disse. Com estes familiares, os tais fardos vivos, nós temos que ter muito cuidado, porque, embora eles não correspondam às nossas expectativas e muitas vezes até conturbem a nossa existência, porque eles para nós são difíceis, o nosso compromisso com eles pode ser muito maior. Nós não sabemos o que planeamos do lado de lá. Portanto, fugir é só atrasar o inevitável, porque a conta vai ser apresentada. E então ela, que tanto ansiara livrar-se do marido, não teve alternativa senão preparar-se para uma nova existência em comum, buscando interiorizar o princípio fundamental que os cônjuges estão juntos para se amarem, não para se amassarem. Após o encantamento do início, fatalmente surgem dificuldades, diz o nosso Richard, de relacionamento na vida conjugal. Somos na Terra aprendizes incipientes na arte de conviver. Nós já falámos nestes fardos vivos que nós identificamos, as tais ovelhas negras, também assim conhecido. Mas nós também podemos ser o fardo vivo de alguém na nossa família, a ovelha negra na nossa família. Portanto, é claro que nós temos que aprender a conviver. Jesus também não disse, olha, vão e de repente, de um momento para o outro, comecem a amar os vossos inimigos. Não é assim que funciona, nada na natureza funciona de forma imediata, não é? E para além disso, podemos ter estes fardos, mas depois, se analisarmos, temos pessoas incríveis
com as quais nós temos afinidade máxima na nossa família. É aquelas pessoas que não precisamos dizer nada e elas olham para nós e elas já sabem o que está a passar. É isto Emmanuel, no Pensamento e Vida, no capítulo 12, chamava de hereditariedade psicológica, ou seja, é a natural aglutinação de espíritos naquele núcleo familiar por afinidade de atividades, de gostos, de inclinações. No entanto, continua o nosso Richard, aqueles que atravessam o casamento a ranger de dentes, como submetidos a intolerável prisão, forçosamente encontrarão o cônjuge em novas experiências matrimoniais, presos um ao outro por algemas de ressentimento, mágoa e aversão. Somente quando formos então fortalecidos pela amizade, desfrutarão então da liberdade para decidir se seguem juntos ou não nas próximas vidas. E nisto trago aqui umas imagens, porque ao refletir sobre o tema, considerei 2 tipos de pessoas, que são as pessoas passado e as pessoas futuro. Nenhuma delas vai conseguir aproveitar o aprendizado e esta caminhada, porque trazem bagagens tão grandes e tão pesadas que estão preocupados em carregar a mala e não em apreciar a paisagem. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, as pessoas do passado são aquelas pessoas que vivem de fatos que já aconteceram, dos seus medos, da sua culpa, dos seus erros, dos seus ou dos outros. Não estão a viver o presente. Pessoas futuro é exatamente o contrário, né? Só enxergam o amanhã. Trabalham, não descansam, para poder algum dia usufruir com a família. Eu lembro-me de uma senhora muito próxima a mim e também muito querida, mas muito sovina, extremamente materialista e muito trabalhadora para a família, mas também não só, portanto é em excesso. E ela dizia-me assim, e isto marcou-me, porque acho que faz-nos refletir um bocadinho sobre a forma como vivemos. Ela dizia, quando eu for velha, eu vou aproveitar ao máximo tudo o que amealhei, vou descansar, aproveitar com a família e fazer tricô. Resultado, a velhice veio, mas efetivamente com a velhice veio uma doença em que ela nem as mãos conseguia abrir em condições, nem fechar para o seu tricô. Portanto, até que ponto nós estamos a aproveitar o presente? Estas pessoas, futuro, acabam por não o viver. E se falei numa geração antiga, falo numa nova. A geração das redes sociais também acontece o mesmo. Não vivem o momento para tirar a melhor foto, para fazer o melhor vídeo. E isso não é viver. Estamos a viver no passado ou estamos a viver no futuro? Não é apreciar a paisagem, não é aprender a viver o presente, a captar o aprendizado, como está aqui na imagem a seguir. De todo. Não é viver o presente, não é dar um passo de cada vez, aproveitando para dar um olho ao passado e ver os erros que cometemos, nem planear o futuro. É uma coisa que não é de todo equilibrada e que precisamos de ter algum cuidado, senão não aproveitamos mesmo de todo. Indo para o momento espiritual e lição importante, temos então o pequeno Alex, que é o 5º filho de um jovem casal. E ele desde pequenino, com os pais com muito olho, começaram a perceber que assim que ele começou com movimentos de mão, cada vez que alguém se aproximava, ele tinha a tendência para a agressividade e dava um estalo bem pequenininho já. Então, quando as irmãs se aproximavam, acontecia a mesma coisa. E eles começaram a perceber que isto estava a ser repetitivo. Mas os pais, então, conscientes da responsabilidade de educadores, a cada palmada, a cada estalo, não é? Cada tapa, respondiam ao filho com uma demonstração de carinho. Passavam a mão com ternura no rosto e diziam: assim, filho, devagar, o bebê é querido. E então ele olhava para ele, muito sério, para o pai, e lá ia ele novamente com a sua mãozinha para a cara. Mas, como a missão de paternidade é um grande desafio de persistência e paciência, os pais continuaram, ao longo dos meses, a oferecer então esta mesma resposta de carinho e amor. E ainda por cima, vendo o exemplo dos pais, os irmãos de Alexandre, do Ale,
como também era chamado, passaram então também a responder com carinho a cada tapa que era recebido. E ele, com 1 ano, já começa a mostrar ali mudança. Ele, a certa altura, já com 1 ano, olha seriamente no rosto que está ao alcance do seu braço, diz uma série de palavras que só ele é que entende, talvez justificando para si mesmo que fazer carinho é melhor que bater, e passa a mãozinha devagar. Outras vezes, ao invés de bater, ele encosta a cabeça no peito de quem o tem ao colo, como querendo dizer: senti vontade de dar um tabefe, mas vou conter-me. Considerando então que a criança é um espírito milenar que volta num corpo infantil para aprender e liberta-se de tendências e vícios equivocados, os educadores precisam de ter lucidez para bem orientar. Se o espírito demonstra então propensão ao desequilíbrio ou manias infelizes, é preciso responder com lições nobres para que ele aprenda a maneira correta de agir. E a isto se chama amor exigente. É um amor que deseja ver o ser amado feliz e livre. Isto é um trabalho que exige folgo e muito bem querer. E às vezes dura uma existência inteira. Mas não resta dúvida que é altamente compensador. Colaborar para que alguém cresça e encontre a sua felicidade é muito gratificante. E nisto lembrei-me, ao ler este texto, sabendo nós que o maior mandamento é amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, houve um padre que me perguntou qual era a melhor maneira de agradar e amar a Deus. E se calhar vocês estão a pensar em várias, como eu pensei. Eu fui fazendo um rol mental de soluções, aliás, de como é que eu podia amar a Deus. Mas a realidade é que é muito simples. Se cada um de vocês olhar para o lado, aí está a resposta. Não digo olhar para a direita nem para a esquerda, é olhar para qualquer lado. Qualquer lado vai aparecer um irmão, alguém que necessita de nós. Até porque esses espíritos que nos chegam como filhos são os mesmos que, em tese, ajudamos a enverdar por um caminho de desequilíbrios e desatinos em existências passadas. Assim sendo, o educador precisa efetivamente de conhecer esse espírito e dedicar-se com amor a essa criança. Desculpem, deixem-me só beber um bocadinho de água. Até aguentei muito tempo. Então, esses espíritos rebeldes, diz o autor assim, em forma de pergunta assim marota, né? Você sabia que existem espíritos tão rebeldes que só conseguem ouvir a voz da ternura e do afeto? O que ele está a dizer é: a violência não se paga com violência, mas sim com amor, como Jesus nos ensinou. Para dissuadi-los da rebeldia, não basta uma bela teoria, nem imposição da força. É precisa lição de amor, exemplificando nas ações. Se você recebeu uma dessas almas no seu lar, é porque Deus confia a sua capacidade de lapidar esse diamante para devolvê-lo um dia mais belo e mais brilhante ao seu verdadeiro Pai. Aqui no Evangelho de Chico, temos o nosso Chico a falar-nos sobre o esquecimento do passado. Na realidade, como ele diz, é um entorpecimento. O que fomos ontem ainda vive no que somos hoje. Se nós olharmos para as nossas tendências, para a forma como vivemos, para a forma como tomamos as decisões, como fazemos escolhas, como estamos no nosso dia-a-dia connosco e com os outros, nós vamos perceber, se calhar, em que áreas erramos no passado. É preciso ter muito treino, eu acho que para isso. Ainda estamos aqui nesta caminhada. Diz ele ainda: esquecemos detalhes do que fizemos de nós, mas não esquecemos o essencial que no nosso inconsciente interfere na nossa vida, como se estivéssemos, diz ele, debaixo de um processo de auto-obsessão. Voltando então ao Espiritismo, a nova era, na parte final, males e sofrimentos variados que enfrentamos estão relacionados com o nosso passado. É a conta a pagar, mas há outro aspecto muito importante. Se a dor é a moeda pelo qual resgatamos o passado, Deus oferece-nos a abençoada alternativa, o bem.
Eu acho que esta é a mensagem, este texto final é aquele abracinho que a pessoa precisa, não é? Deus oferece-nos a abençoada alternativa, o bem. Todo o esforço em favor do próximo amortiza os nossos débitos, tornando mais suaves o resgate. E ele vai dar exemplos. Se em face de compromisso kármico teremos um braço amputado, a prática do bem habilita-nos a perder um dedo apenas. Se uma grave doença nos deva acometer, refletindo desajustes perispirituais, com o exercício da caridade seremos depurados, aliviando o compromisso. Se devemos harmonizar-nos com o familiar difícil, alguém que prejudicámos no passado, o cultivo do carinho, da compreensão e da tolerância, como a Flauzinha, tornará mais tranquila a nossa existência. Se o destino impõe que nos vejamos sem o conforto de um familiar em face das nossas omissões do pretérito, exercitando a solidariedade, nunca estaremos solitários. Viveremos rodeados pelos benfeitores das nossas ações. Misericórdia quero e não sacrifício, diz Jesus, lembrando o profeta a explicar que Deus não deseja o nosso sofrimento. Espera apenas que nos convertamos ao bem e exercitando a lei maior, o amor. Quem o faz viverá sempre melhor com débitos aliviados. Por fim, temos este texto de cartas e crónicas e ainda o Evangelho. Só um certinho para terminarmos. Neste capítulo, as 3 orações, temos então o nosso irmão X a contar-nos a história de Simão Abelino, que era um instrutor cristão, aliás, que, instigado numa assembleia a falar um bocadinho sobre a forma como o Criador responde às nossas preces, este tal Simão decidiu contar esta história das 3 orações. Em grande bosque da Ásia Menor, 3 árvores ainda jovens pediram a Deus que lhe concedesse destinos gloriosos e diferentes. A primeira explicou que aspirava a ser empregada no trono do mais alto soberano da terra. Após ouvi-la, a segunda declarou que desejava ser utilizada na construção do carro que transportasse os tesouros desse rei poderoso. E a terceira, por último, disse então que almejava transformar-se numa torre, nos domínios desse mesmo rei, para indicar o caminho do céu. Todas elas com aspirações. Depois das preces formuladas, um mensageiro angélico desceu à mata e avisou que o Todo-Poderoso lhes recebera as rogativas e lhes atenderia às petições. Decorrido muito tempo, lenhadores invadiram o horto selvagem e as árvores, com grande pesar de todas as plantas circunvizinhas, foram reduzidas a troncos, despidas por mãos cruéis. Arrastadas para fora do ambiente familiar, ainda mesmo todas decapadas, elas confiaram nas promessas do Supremo Senhor e deixaram-se conduzir com paciência e humildade. Depois de muitas viagens, a primeira caiu sob o poder de um criador de animais, que de imediato mandou convertê-la num grande coxo destinado à alimentação de carneiros, que eu fui pesquisar, que eu não conheço, e o coxo é então esta imagem que aqui está. A segunda foi adquirida por um velho praiano que construía barcos por encomenda. E a terceira foi comprada e recolhida para servir em momento oportuno numa cela de malfeitores. As árvores amigas, conquanto separadas e sofredoras, não deixaram de acreditar na mensagem do Eterno e obedeceram sem queixas às ordens inesperadas que a lei da vida lhes impunha. No bosque, contudo, as outras plantas tinham perdido a fé no valor da oração. Quando transcorridos muitos anos, vieram a saber que as 3 árvores haviam obtido as concessões gloriosas solicitadas. A primeira, forrada de panos singelos, recebera Jesus nas mãos de Maria de Nazaré, servindo de berço ao dirigente mais alto do mundo. A segunda, trabalhando com pescadores, na forma de uma barca valente e pobre,
fora o veículo que Jesus se utilizou para transmitir sobre as águas muitos dos seus mais belos ensinamentos. E a terceira, convertida apressadamente numa cruz em Jerusalém, seguira com ele o Senhor para o monte e ali, ereta e valorosa, guardara-lhe o coração torturado, mas repleto de amor, no extremo sacrifício, indicando o verdadeiro caminho do reino celestial. E Simão, que estava a contar a história, silenciou-se comovido, fez uma longa pausa e após a pausa, já com os olhos lacrimejados, ele terminou dizendo: é verdade, meus amigos, todos nós podemos endereçar a Deus em qualquer parte e em qualquer tempo as mais variadas preces. No entanto, nós todos precisamos cultivar paciência e humildade para esperar e compreender as respostas de Deus. Portanto, este texto que nos ensina é que todos somos importantes, todos nós temos um grande papel para nós e para os outros aqui, e também que Jesus e Deus, nosso Pai, é misericordioso, justo e bom, e portanto certamente tudo o que estaremos a passar será não ao caso, mas sim para nosso próprio proveito. Indo para, e em último, causas anteriores das aflições, no ponto 7, quando então olhamos para este mundo de uma forma material, percebemos as várias desigualdades, as aflições, e essas anomalias, como diz, só existem na aparência, porque são consideradas sob o ponto de vista da vida presente, do ponto de vista material. Porém, se nos elevarmos pelo pensamento, de modo a abranger uma série de existências, veremos que a cada um é dado o que merece, sem prejuízo do que lhe cabe no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca é interrompida. A justiça de Deus é rigorosa, ela não privilegia ninguém, de certeza, porque ela é perfeita, portanto, como nós sabemos, os erros, se eles aconteceram, nós vamos ter que compensar essa lei divina. É claro que um ignorante das leis de Deus, se cometer um erro, será menos comprometido do que alguém que já conhece as leis divinas, porque, como nós sabemos, a quem muito foi dado, muito será pedido. Queríamos, por fim, agradecer-vos, lembrando só uns tópicozinhos deste tema, é que nós somos não só, mas também herança de nós próprios, do nosso passado, que colhemos o que semeamos e o que estamos a semear agora havemos de colher ou agora ou mais tarde, mas o importante de tudo é que, embora isto tudo, o importante é o trabalho na direção do bem, nas demais virtudes que nós sabemos que temos que aprender e que Jesus nos trouxe, porque só elas, este trabalho, elas, as virtudes e este trabalho, é que nos trarão a força necessária para a felicidade futura. Mesmo com aflições, nada nos impede de fazer a correção para o rumo certo. E pelo contrário, como já percebemos, Deus não deseja o nosso sofrimento. Ele quer sim que nos convertemos aos valores do bem e que apliquemos e exercemos a lei do amor. Muito obrigada e muita paz. Então, boa tarde a todos. E após as palavras da nossa Bárbara, e tudo aquilo que ela nos trouxe na tarde de hoje, e vamos então nos prepararmos mais uma vez para esta despedida, mas sempre, sempre com Jesus, o Mestre amado, o amigo de sempre, aquele que está com o seu olhar voltado para nós. E assim, todos juntos, encarnados e desencarnados, que aqui nos encontramos, vamos ao encontro dele e dizer da nossa profunda gratidão por podermos aqui chegar através de mãos amigas, nossos benfeitores,
que cuidam de nós, que estão sempre atentos para que consigamos caminhar no rumo da nossa verdadeira felicidade. Estamos aqui de passagem para um aprendizado, para as conquistas do amor, através dos nossos resgates do ontem, mas que tudo isso pode ser feito se nós atendermos ao chamado de Jesus, se nós praticarmos os seus ensinamentos. E assim o nosso caminho será um caminho mais florido. E Mestre Jesus, espiritualidade amiga, os amigos espirituais que na Câmara do Passe trataram de cada um de nós, agradecemos-te, Senhor, e rogamos-te pelo mundo lá fora, pelos irmãos que ainda te negam ou não te aceitam, por aqueles, Mestre, que ainda fazem sofrer, causam dores. Amparai-os, Senhor, no regaço do seu coração. E pedimos, Senhor, como eternos pedintes que somos, a Ti, a vossa Mãe, nossa Mãe Maria Santíssima, que nos aconchegue ao seu coração materno e que, Mestre, sejamos firmes e perseverantes nos nossos propósitos de continuar contigo, hoje, agora e sempre, e que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.